Este veio por testemunha, para dar testemunho da luz, a fim de que todos crescessem por meio dele. Ele não era a luz, mas para que desse testemunho da luz. A luz verdadeira, aquela que ilumina todo homem, estava chegando ao mundo. A palavra estava no mundo. O mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não a conheceu. Ela veio para sua casa, mas os seus não a receberam. Ela, porém, deu o poder de se tornarem filhos de Deus a todos aqueles que a receberam, isto é, aqueles que acreditaram no seu nome. Estes não nasceram do sangue, nem do impulso da carne, nem do desejo do homem, mas nasceram de Deus. E a palavra se fez homem e habitou entre nós. E nós contemplamos a sua glória, glória do Filho único do Pai, cheio de amor e fidelidade. João dava testemunho dele, proclamando: Este é aquele a respeito de quem eu falei, aquele homem que vem depois de mim. Ele passou na minha frente, porque já existia antes mesmo que eu nascesse. E todos nós recebemos também da sua plenitude e graça por graça. Porque a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. As autoridades dos judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar a João: Quem é você? João confessou e não negou. Ele confessou: Eu não sou o Messias. Então quem é você? Então você é o Elias? Não sou. Você é o profeta? Não. Então fale, quem é você? Temos que levar uma resposta para aqueles que nos enviaram. Quem você diz que você é? João então disse as palavras do profeta Isaías: Eu sou a voz de alguém que grita no deserto: Aplanem o caminho para o nosso Senhor passar! E os que tinham sido enviados pelos fariseus perguntaram a João: Se não é o Messias, nem Elias, nem o profeta, por que está batizando-os? Eu batizo com água. Mas entre vocês existe alguém que vocês não conhecem. Este é aquele que vem depois de mim, que é antes de mim, do qual não sou digno de desatar a correia da alparca. Estas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Era a ele que eu me referia quando eu disse: depois de mim vem um homem que passou na minha frente, porque existia antes mesmo que eu nascesse. Eu também não o conhecia,
mas vim batizá-lo com a água, a fim de que ele se manifeste ao povo de Israel. E João testemunhou, dizendo: Eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e pousar sobre ele. Eu ainda não o conhecia, mas era ele, aquele que me enviou para batizar com água. Foi ele que me disse: aquele sobre quem você vira o Espírito descer e pousar, este é que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e dou testemunho de que este é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava outra vez ali, e 2 dos seus discípulos. E vendo passar a Jesus, disse: Eis o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isto e seguiram a Jesus. Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: O que estão procurando? Onde moras? Rabi. Esta palavra significa mestre. Venham e verão. Eram mais ou menos 4 horas da tarde. Então eles foram e viram onde Jesus morava. E começaram a viver com ele naquele mesmo dia. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2. Ele encontrou primeiro seu próprio irmão Simão. Nós encontramos o Messias. Esta palavra quer dizer Cristo. Vem! André levou Simão até Jesus. Então Jesus olhou para ele. Você é Simão, filho de João. Mas vai se chamar Cefas. Isso é o mesmo que Pedro, e significa pedra. Deixa eu ver, diga. Errou. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galiléia. Encontrou Filipe. E Jesus disse a ele: Venha comigo. Filipe era de Betsaída, cidade de André e Pedro. Filipe se encontrou com Natanael. Encontramos aquele de que Moisés escreveu no livro da lei e de quem também escreveram os profetas. Ele é Jesus, filho de José, de Nazaré. E pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Venha e verá. Jesus viu Natanael aproximar-se e comentou: Eis aí um israelita verdadeiro. Não há nada de falso nele. De onde me conheces? Eu o vi quando estava debaixo da figueira antes que Filipe o chamasse.
Tu és o Filho de Deus. Tu és o Rei de Israel. Porque eu disse a você que o vi debaixo da figueira, você acredita? Saiba que verá coisas maiores que esta. Que daqui em diante vai ver o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. No terceiro dia, houve uma festa de casamento em Canaã, na Galiléia. A mãe de Jesus estava lá. Jesus também tinha sido convidado para essa festa, junto com seus discípulos. Quando acabou o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mulher, o que temos nós a fazer? Minha hora ainda não chegou. Façam o que ele está mandando. Os judeus tinham ritos de purificação, e para esse propósito havia 6 potes de pedra, cada um com capacidade para aproximadamente 100 litros. Encham com água esses potes. Eles encheram os potes até a boca. Agora tirem um pouco e levem para o dono da casa. Então levaram ao mestre-sala a água que se transformara em vinho, e este a provou. Não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam, os serventes que tinham tirado a água chamaram o mestre-sala ao esposo. Todo homem põe primeiro o vinho bom. E quando todos já beberam bem, então coloca o inferior. Mas você guardou até agora o bom vinho. Foi assim, em Canaã da Galiléia, que Jesus começou seus sinais. Ele manifestou a sua glória e seus discípulos acreditaram nele. Depois disto, desceu a Cafarnaum ele e sua mãe e seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. A Páscoa dos judeus estava próxima, e Jesus foi para Jerusalém. Lá no templo, Jesus encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas sentados em suas mesas. O homem está destruindo o templo! Que absurdo!
tendo feito um açorrague de cordéis, lançou todos fora do templo, também os bois e ovelhas. E espalhou o dinheiro dos campeadores e derrubou as mesas. E disse aos que vendiam pão: Tirem isso daqui! Parem de transformar a casa do meu pai no mercado. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devorará. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: Que sinal nos mostra para provarmos que tem o direito de agir assim? Destruam esse templo. E em 3 dias eu o levantarei. Tu o levantarás em 3 dias? A construção desse templo demorou 46 anos. Mas o templo de que Jesus falava era o seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dentre os mortos, os seus discípulos lembraram-se de que lhes dissera isto, e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. E estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia. E não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos. Ele era um judeu importante. Ele foi encontrar-se de noite com Jesus. Rabi, sabemos que tu és um mestre vindo da parte de Deus. Ninguém pode realizar os sinais que tu fazes se Deus não está com ele. Se alguém não nasce do alto, eu garanto a você, não verá o reino de Deus. Como um homem nasce de novo, se já é velho? Poderá entrar outra vez no ventre de sua mãe e nascer pela segunda vez? Eu garanto a você. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nasce da água e do Espírito, porque quem nasce da carne é carne, mas quem nasce do Espírito é Espírito. Não fique surpreso quando eu te digo que todos devemos nascer de novo. O vento sopra onde quer. Você ouve o ruído, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Como isso pode acontecer? Você é mestre em Israel e não sabe essas coisas? Em verdade eu vos digo que nós dizemos o que sabemos e testemunhamos o que vimos. E mesmo assim não aceitam o nosso testemunho. Se não acreditam quando eu falo sobre as coisas da terra, como acreditarão, então, quando lhes falar das coisas do céu? Ninguém nunca subiu ao céu, a não ser o Filho do Homem, aquele que desceu do céu. Assim como Moisés levantou a serpente de bronze no deserto, do mesmo modo é preciso que o Filho do Homem seja levantado, assim todo aquele que nele crer, nele terá a vida eterna. Pois Deus amou de tal forma o mundo, que entregou o seu Filho único, para que todo o que nele acredita não morra, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele.
Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Depois disto, foi Jesus com os seus discípulos para a terra da Judéia, e estava ali com eles e batizava. João batizava também em Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas, e vinham ali e eram batizados, porque ainda João não tinha sido lançado na prisão. Houve então uma questão entre os discípulos de João e os judeus acerca da purificação. Rabi, o senhor daquele que estava contigo além do Jordão, do qual o senhor deste testemunho. Ele está batizando agora e todos estão indo lá para se batizar com ele. O homem não pode receber coisa. Vocês mesmos são testemunhas do que eu disse. Eu não sou o Cristo, mas fui enviado antes dele. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo, que lhe assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, já este meu gozo está cumprido. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. E aquilo que ele viu e ouviu, isso testifica. E ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. O Pai ama o Filho, e todas as coisas entregou nas suas mãos. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida. Mas a ira de Deus sobre ele permanece. Os fariseus ficaram sabendo que Jesus atraía discípulos e batizava mais do que João. Na verdade, não era Jesus que batizava, mas apenas os seus discípulos. Ao saber disso, Jesus deixou a Judéia e foi de novo para a Galiléia. No caminho, Jesus tinha que atravessar a Samaria. Chegou então a uma cidade da Samaria chamada Sicar, perto do campo que Jacó tinha dado ao seu filho José. Aí ficava a fonte de Jacó, e Jesus, cansado da viagem, sentou-se junto à fonte. Era quase meio-dia. Então chegou uma mulher da Samaria para tirar água. Dê-me água para beber. Os discípulos tinham ido à cidade para comprar mantimentos. És um judeu e eu sou samaritana. Como tu pedes de beber a mim? Judeus não usavam os mesmos copos e potes que os samaritanos. Se conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo de beber, você é que lhe pediria. E ele lhe daria água viva. Senhor, não tens um balde, o poço é fundo. De onde pegarias essa água viva? Foi nosso ancestral Jacó que nos deu este poço, do qual ele bebeu com seus filhos e animais. Não estás dizendo ser maior do que Jacó, não é? Quem bebe dessa água terá sede de novo. Mas aquele que beber a água que eu vou lhe dar, esse nunca mais terá sede. E a água que eu lhe darei vai se tornar dentro dele uma fonte de água viva que jorra para a vida eterna. Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede e nem precise vir aqui para tirar. Vá chamar seu marido e volte aqui.
Eu não tenho marido. Tem razão ao dizer que não tem marido. Já teve 5 maridos e o homem com quem vive agora não é seu marido. Falou a verdade. Vejo que és um profeta, Senhor. Nossos ancestrais samaritanos adoraram a Deus nesta montanha. E vocês, judeus, dizem que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar a Deus. Mulher, creia-me, que a hora virá e que nem neste monte adorareis o Pai, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Mas nós, judeus, adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Está chegando a hora. E já é agora. Os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai, em espírito e verdade, porque são esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e todos aqueles que o adoram devem fazê-lo em espírito e verdade. Eu sei que vai chegar o Messias. E quando ele chegar, nos mostrará tudo. Eu sou o Messias. Eu que estou falando contigo. Nisto vieram seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade. O Messias chegou. Vem ver o homem que disse tudo o que me aconteceu. Será ele o Messias? As pessoas saíram da cidade e foram ao encontro de Jesus. Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus, dizendo: Mestre, come alguma coisa. Eu tenho um alimento para comer que não conhecem. Os discípulos comentavam: será que alguém trouxe alguma coisa para comer? O meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar sua boa obra. Não dizem que faltam 4 meses para a colheita? Pois eu digo a vocês, ergam os olhos e olhem os campos. Já estão dourados para a colheita. Aquele que colhe recebe desde já o salário e recolhe o fruto da vida eterna. Desse modo, aquele que semeia se alegra junto com aquele que colhe. Um semeia e o outro colhe. Eu enviei vocês para colher aquilo que vocês não trabalharam. Outros trabalharam e vocês entraram no trabalho deles. E muitos samaritanos dessa cidade acreditaram em Jesus por causa do testemunho que a mulher tinha dado. Os samaritanos então foram ao encontro de Jesus e lhe pediram que ficasse com eles. E Jesus ficou aí 2 dias. E muitos mais acreditaram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já não é pelo que você disse que nós acreditamos, mas porque nós mesmos ouvimos o que ele disse, e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Após 2 dias lá, Jesus foi para a Galileia. Mas o próprio Jesus tinha declarado: um profeta nunca é bem recebido em sua própria terra. Quando ele chegou à Galileia, os galileus o receberam bem porque tinham visto tudo que Jesus havia feito em Jerusalém e durante a festa, pois eles também tinham ido à festa. Então Jesus voltou a Canaã da Galileia, onde havia transformado a água em vinho. Ora, havia um empregado do rei que tinha um filho doente em Cafarnaum. Ao ouvir que Jesus tinha ido da Judéia para a Galileia, saiu ao encontro dele. Pediu a ele que fosse a Cafarnaum curar seu filho, que estava morrendo. Não acreditam, se não virem sinais e prodígios. Senhor, venha comigo.
Antes que meu filho morra. Vá. Seu filho está vivo. O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Enquanto descia para Cafarnaum, seus empregados foram ao seu encontro com notícias. Seu filho irá sobreviver. O homem perguntou a que horas o menino tinha melhorado. Era 1h da tarde ontem, quando a febre desapareceu. O pai percebeu que tinha sido exatamente na mesma hora em que Jesus lhe havia dito. Seu filho está vivo. Então ele e toda a sua família acreditaram. Esse foi o segundo sinal de Jesus. Foi realizado quando ele voltou da Judéia para a Galiléia. Depois disso, houve uma festa judaica e Jesus foi a Jerusalém. Perto da Porta das Ovelhas, em Jerusalém, existia uma piscina rodeada por 5 corredores cobertos. Em hebraico, a piscina chamava-se Bethesda. Neste tanque ficava uma grande multidão de enfermos, cegos, mancos e paralíticos, esperando o movimento da água. Encontrava-se ali um homem que estava paralítico havia 38 anos. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: Quer ficar curado? Senhor, eu não tenho ninguém que me leve à piscina quando a água está se movendo. Quando estou chegando perto, outro já entrou na minha frente. Levante-se. Pegue a sua cama e ande. Imediatamente o homem ficou curado. Ele pegou a sua cama e começou a andar. E isso aconteceu num sábado. Então as autoridades dos judeus disseram ao homem que tinha sido curado: Hoje é sábado, e a lei não permite que você carregue a sua cama. Aquele homem que me curou disse para eu pegar a minha cama e andar. Quem foi o homem que te disse para fazer isso? Mas o homem que tinha sido curado não sabia quem era Jesus, pois ele tinha desaparecido no meio das pessoas que estavam reunidas naquele lugar. Mais tarde, Jesus encontrou aquele homem no templo. Está curado. Não peque novamente, para que não te aconteça coisa pior.
Então o homem saiu e disse às autoridades dos judeus que tinha sido Jesus que o havia curado. Então começaram a perseguir Jesus, pois ele havia curado em um dia de sábado. Jesus então lhes disse: Meu pai continua trabalhando. E eu também trabalho. Por isso, as autoridades dos judeus tinham mais vontade ainda de matar Jesus, não só por ter violado a lei do sábado, mas por chegar a dizer que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se assim igual a Deus. Então Jesus lhes disse: Em verdade eu lhes digo que o filho não pode fazer nada por si mesmo, a menos que o pai o faça, pois o que o pai faz, o filho também faz. Pois o pai ama o filho e mostra para ele tudo o que faz. E ele lhe mostrará maiores obras que estas, e todos ficarão maravilhados. Pois assim como o pai ressuscita os mortos e lhes devolve a vida, assim também o filho devolve a vida àqueles que querem. Porque o pai a ninguém julga, mas deu ao filho todo o juízo, para que todos honrem o filho como honram o pai. Quem não honra o filho, não honra o pai que o enviou. Em verdade eu lhes digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passará da morte para a vida. Eu garanto a vocês, está chegando a hora. Já chegou a hora em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. Aqueles que ouvirem sua voz terão a vida. Porque assim como o Pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo ele concedeu ao Filho possuir a vida em si mesmo. Além disso, ele deu ao Filho o poder de julgar, porque é o Filho do homem. Não fiquem admirados com isso. Vai chegar a hora em que todos os mortos ouvirão a voz do Filho e sairão dos túmulos. Aqueles que fizeram o bem vão ressuscitar para a vida. Os que praticaram o mal vão ressuscitar, mas para a condenação. Eu não posso fazer nada por mim mesmo. Eu julgo conforme o que escuto, e o meu julgamento é justo. Porque não procuro fazer a minha vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Se eu dou testemunho de mim mesmo, meu testemunho não vale como prova real. Mas há outro que dá testemunho em meu nome. E eu sei que o testemunho que ele dá de mim é válido. João, foi para ele que enviaram mensageiros, e ele deu testemunho da verdade. Eu não preciso do testemunho de um homem, mas eu falo isso para que todos vocês sejam salvos. João era como uma lâmpada que estava acesa e iluminava, e vocês quiseram se alegrar com sua luz. Mas eu tenho outro testemunho em meu nome, que é bem maior que o testemunho de João. O que eu faço são as obras que meu Pai me concedeu realizar. As obras que eu faço dão testemunho de mim. Elas testemunham mostrando que quem me enviou foi meu Pai. E o Pai que me enviou também deu testemunho a meu favor. Nunca ouviram a voz dele, nem viram a sua face. Assim a palavra dele não permanece em vós. Não acreditam naquele que ele enviou. Estudam as Escrituras pensando que vão achar nelas a vida eterna. No entanto, elas dão testemunho de mim. Mas não querem vir a mim para ter a vida eterna. Eu não aceito elogio dos homens, pois eu já os conheço muito bem. E eu sei que o amor de Deus não está dentro de vós. Eu vim em nome do meu Pai, mas não quiseram me receber. Mas se outro vem em seu próprio nome, o receberão. Gostam de receber elogios uns dos outros, mas não buscam a glória que vem do Deus único. Como poderão acreditar? Não pensem, entretanto, que serei eu quem vai acusá-los diante do Pai. É Moisés. Nele põe suas esperanças, pois é ele quem irá acusá-los. Se acreditassem mesmo em Moisés, também creriam em mim, porque foi sobre mim que ele escreveu. Mas se não acreditam naquilo que ele escreveu, como vão acreditar nas minhas palavras?